Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Esse é um espaço dedicado a ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Além desse programa, outros canais de informação do Judiciário Baiano estão disponíveis, como a agência de notícias no portal tjba.juiz.br e o Instagram, @TJBAOficial. Eu sou Kaique Amorim e converso com o médico geriatra Leonardo Rabelo Melo, da Junta Médica Oficial do TJBA. Falaremos sobre saúde e qualidade de vida na melhor idade. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado Kaique, obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Ficamos muito gratos por aceitar o nosso convite, doutor. E julho é marcado por campanhas e datas voltadas aos idosos. Na sua visão, o que podemos fazer como sociedade e no ambiente de trabalho, como no judiciário, para promover o envelhecimento saudável? Kaique, essa pergunta é muito interessante porque envolve vários aspectos do que é o envelhecimento saudável, primeiramente, né? É claro que vai haver variações nessa resposta. O que é envelhecer saudável para mim pode ser diferente do que é envelhecer saudável para você. Mas, de forma geral, a gente entende que envelhecer bem significa envelhecer ativo, com cognição, com autonomia, com independência. E se a gente colocar isso como objetivo do que é envelhecer saudável, eu preciso dizer que nosso planejamento para a velhice começa desde jovem, desde cedo. O que a biologia mostra, de forma geral, é que a gente atinge um pico, por exemplo, pico de massa óssea, pico de massa muscular, de massa cerebral, por volta ali dos 30 anos. Depois disso, a tendência é que haja uma queda lenta. E aí todo geriatra fala muito das reservas. Então, para a gente envelhecer bem, a gente precisa planejar nosso envelhecimento desde jovem. A gente tem que construir nossas reservas. Reserva, às vezes, financeira também, mas uma reserva cognitiva, uma reserva cerebral, uma reserva muscular. E aí, pensando nisso e considerando que estamos todos envelhecendo, desde essa época em que a gente é ativo, né, laboralmente, é a época que a gente precisa se planejar. Enquanto ambiente de trabalho, como é o judiciário para nós, eu entendo que a gente precisa promover esses bons hábitos. Ações educativas, manter um ambiente aberto de escuta, né, e tratamento de condições médicas. Eu trabalho na Junta Médica, então é um ambiente que a gente tenta trabalhar muito isso desde o início de um adoecimento de um servidor. Incentivar ações preventivas, atividade física, como eu comentei. Eu acho que é uma estratégia importante para o judiciário. Perfeito, doutor. E comemoramos o Dia dos Avós neste mês. Sim. E o fortalecimento do vínculo familiar pode impactar a saúde física e mental dos idosos, correto? Correto. Hoje a gente tem muito dado referente a isso. E aí eu trouxe um para falar porque eu acho que está na pauta de tudo que estamos conversando. Eu vou falar de um trabalho, vou tentar falar de uma forma assim bem didática, mas é um trabalho que foi publicado pela revista Lancet, que é uma revista médica, uma das maiores do mundo, e um compilado de especialistas, eles analisaram fatores que evitam o surgimento de demências, de forma geral. De acordo com esses estudiosos, mais ou menos metade dos casos de demência poderiam ser evitados se a gente agisse em fatores que são modificáveis. Um deles é o isolamento social, eles chamam de isolamento social. Então, esse trabalho estima que construir boas redes de afeto, ter um bom suporte social, manter-se ativo socialmente, né? Esse senso de comunidade, o senso de pertencimento, ele pode impactar em redução de mais ou menos 5% dos casos de demência. E outros fatores somados que eles citam no trabalho: atividade física, corrigir um eventual déficit auditivo e visual quando possível, não beber em quantidades excessivas e danosas ao corpo, evitar fumar. Então, uma série de condições poderiam impactar em uma redução de quase metade dos casos de demência. Então, hoje, a literatura mostra que construir boas redes de apoio, bons vínculos, é um fator para envelhecer saudável. E isso é algo que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade, né? Acho que muitas vezes vivemos em uma cultura que pensa muito mais no individual do que no coletivo. Então, exige um certo esforço, enquanto família, por exemplo,
em se fazer presente na vida dos nossos avós, deixá-los participar ativamente desse momento. Uma outra coisa que a geriatria bate muito na tecla é o respeito à autonomia. Quando possível, evidentemente, né? Dentro das condições daquele sujeito. Então, um erro que às vezes é feito na melhor das intenções é a gente infantilizar a pessoa idosa, desrespeitar a autonomia, os desejos daquela pessoa. Então, saber equilibrar tudo isso, se manter presente, respeitando a autonomia, o espaço, a independência, construir redes de apoio, redes de afeto. Eu acho que isso tudo envolve, claro, as nossas relações, a forma como a gente, né, enxerga nossa família enquanto sociedade também, mas que pode ser feito no judiciário. Criar bons vínculos em ambiente de trabalho, manter boas relações, ser cordial, se manter presente, ajudar e ser ajudado por colegas de trabalho. É algo que pode impactar na nossa velhice também. Ok, doutor. Então tá claro que a família, a rede de apoio fortalece um envelhecimento saudável. Fortalece demais. É um fator negligenciado, mas que é fundamental. E você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com o Dr. Leonardo Melo, falando sobre a saúde do idoso no podcast Mais Saúde. No mês de julho, temos também a campanha Julho Verde e Amarelo, doutor, que chama atenção para a prevenção de doenças graves, como hepatites virais, que afetam a população idosa. Quais cuidados preventivos e exames são mais indicados para esse público? A população idosa, Kaique, é uma população, em alguns aspectos, especial, né? Exige um olhar especial, um olhar atento. E é aí que vem a geriatria, enquanto especialidade médica. E por que é que eu quero falar isso? Os idosos são mais vulneráveis a algumas doenças, especialmente doenças infecto-contagiosas. Então, por exemplo, hepatite A, que é uma das hepatites virais, na população idosa, ela se manifesta de forma mais grave e pode levar a eventos piores, inclusive morte. Então, muitas dessas doenças, não todas, infelizmente, mas muitas delas são preveníveis. Existem vacinas, né, que previnem essas condições, inclusive algumas hepatites virais. Então, pensando nisso, da mesma forma que existe um calendário vacinal quando a gente é criança, né, um calendário vacinal da pediatria, as sociedades médicas de geriatria e de imunização criaram um calendário vacinal para o idoso. Então, o idoso, por exemplo, pensando em cuidados preventivos, que foi um dos objetivos da pergunta, ele tem um calendário vacinal específico para uma série de doenças que são mais comuns ou são mais graves na população idosa. Algumas dessas vacinas são gratuitas, existe na rede básica, como a vacina para hepatite B, por exemplo, como a vacina para influenza, Covid, as campanhas que a gente conhece que todo ano são atualizadas. Outras ainda não estão, mas são disponíveis na rede privada, quando a pessoa consegue dispor de recursos para isso. É sempre uma estratégia de prevenção importante. Doutor, supondo, por exemplo, nosso ouvinte idoso escuta o nosso podcast e vê a importância de se cuidar. Sim. E percebe também que ele negligencia essa parte da vida. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Procurar um médico clínico? Qual é o início dessa jornada para ele? Eu acho que o primeiro passo é buscar um atendimento. É claro que existe uma orientação geral, mas que ela pode ser individualizada para o que a pessoa tem de problemas de saúde, o que usa de remédio. Então, o primeiro passo é buscar um médico. Pode ser um médico clínico, às vezes um médico do posto de saúde, né? Um médico de família e comunidade, ou um médico geriatra também, para organizar esse cuidado. É um dos objetivos da geriatria, coordenar esse cuidado, né, do idoso. Inclusive, se o idoso necessitar fazer atividade física, por exemplo, ele precisa de uma determinada orientação, né? Sim, sim. Atividade física é talvez um dos principais remédios que existem. Então, de forma geral, é indicada a praticamente todo mundo. Mas, às vezes, com adequações, com planejamento, com estratégia. É muito difícil, em uma boa consulta médica, especialmente de geriatria, que o idoso não saia com orientação de exercício. Eu chego a prescrever, assim, e brinco com os pacientes que é para fingir que é remédio mesmo, porque é. O ideal são quantos dias, doutor, por semana? Olha, a gente tem diferentes tipos de exercício, diferentes recomendações. A recomendação oficial, a resposta técnica, assim,
pela Organização Mundial de Saúde é que qualquer pessoa ela faça pelo menos 150 minutos semanais de atividade que eles chamam de moderada, ao menos. O que é isso? Exercício aeróbico, pode ser caminhada, corrida, bicicleta, o que a pessoa gostar, né? Então esse é um tipo de exercício, Kaique, que é uma recomendação para evitar doenças cardiovasculares. Então, infarto, derrame, essas condições de forma geral. Mas o ideal é que além desse exercício a gente consiga conciliar com outros. Isso é muito importante para a população idosa. Então, por exemplo, exercício com carga, exercício de fortalecimento muscular, como academia, musculação, são exercícios extremamente importantes para evitar a perda de massa muscular, que a gente tende a sofrer a partir já dos 30 anos. Existem outros exercícios que para a população idosa são muito completos, que conseguem trabalhar, por exemplo, equilíbrio, prevenção de quedas, estímulo cognitivo, como atividades multitarefas, ou seja, enquanto faz um movimento em membro superior, faz outro em membro inferior. Isso é estímulo cognitivo. Então, exercícios como Pilates, por exemplo, Tai Chi Chuan, existem vários exercícios que seguem essa tônica. E é claro que isso é individualizado. Tem que levar em consideração o que a pessoa gosta, né? A logística da coisa. Então, eu volto a falar que, assim, qualquer exercício é melhor do que nenhum. E que isso pode ser planejado e discutido com seu médico, com o educador físico, com o fisioterapeuta, com a equipe que cuida e pode gerenciar essa orientação de atividade física. E incluir essas pessoas também é combater o etarismo, né, doutor? É combater o etarismo. É enxergar o idoso não mais como a gente enxergou durante muito tempo, enquanto uma pessoa que não é mais produtiva e que não contribui mais para a sociedade. Essa é uma visão ultrapassada, etarista, e que leva também a consequências muito ruins para os idosos. Mas enxergar o idoso como um sujeito ativo, como um sujeito autônomo, como um sujeito que está em uma fase da vida que talvez algumas condições sejam mais comuns, mas que ao mesmo tempo pode contribuir, e na nossa sociedade a gente percebe que contribui muito, né? Enquanto sociedade. Doutor, o senhor trouxe aqui dicas valiosas para os idosos se cuidarem, para terem bem-estar. E os idosos, o número de idosos só cresce, né? O IBGE fez um levantamento em 2022 apontando que o número de idosos no Brasil cresceu 57,4%. E nós, como pessoas jovens, convivemos com os idosos e nessa conversa aqui ficou claro que é importante trazer eles para as nossas atividades. Sim. Então, deixa uma mensagem de incentivo. Essa pergunta também é muito interessante. E isso que você falou, Kaique, é um fenômeno demográfico, né, que a gente chama de transição demográfica. Então, todas as sociedades estão passando ou passaram por esse fenômeno. No Brasil, isso está ocorrendo de forma extremamente acelerada. Então, a gente vê um país envelhecendo muito rápido, com aquela pirâmide etária, né, aumentando o número de idosos, e que não está se preparando para esse futuro. E por mais que envelhecer de forma saudável seja um objetivo individual, eu entendo que é um desejo quase que universal. Todo mundo tem a vontade de envelhecer bem, dentro do que a gente falou. Mas, ao mesmo tempo, é uma construção coletiva. Então, entender a população idosa, respeitar a autonomia, as condições de saúde, um monte de fator está relacionado com o envelhecimento saudável. Isso é construção social, isso é objetivo, isso é política de Estado, é política de governo, isso é ajuste, às vezes, de ambiente de trabalho, na medida do possível. Então, todos nós, família, sociedade, espaços de saúde, equipes de saúde, a gente pode e deve participar disso. Enquanto familiar, enquanto cuidador de uma pessoa idosa, eu acho que somos agentes principais nesse processo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, para finalizar um pouco desse encontro, é que a gente precisa planejar o nosso envelhecimento de forma individual, no sentido de que a gente precisa ter nossa reserva, né, cognitiva, então, reserva muscular, fazer atividade física, bons hábitos, enquanto, ao mesmo tempo, em que precisamos nos mobilizarmos como sociedade para que isso seja possível. Existem áreas do mundo que eles chamam de Blue Zones, que são áreas em que tem uma alta prevalência de pessoas centenárias.
né? Então, existem regiões do mundo que tem esse fenômeno. E aí os cientistas tentaram entender por quê. Por que essas pessoas dessas regiões envelhecem tanto e envelhecem tão bem? Porque a gente está falando não só do número, da idade, mas de como a gente quer envelhecer. E aí essas áreas, o que tem em comum entre elas de forma geral, envolve bons hábitos, né? Então são comunidades, são pessoas fisicamente ativas, mobilizadas. Existe em comum uma dieta que é rica em vegetais, rica em frutos do mar. Então uma dieta muito variada, ao mesmo tempo em que há um senso de pertencimento, um senso de comunidade, um propósito em viver, manejo de estresse. Então é uma série de fatores e que a gente pode pensar tudo isso para tentar incorporar na sociedade que queremos criar e na velhice que queremos alcançar. Na sua prática médica, teve algum caso que te fez refletir e pensar, eu estou no caminho certo? Tenho alguns, na verdade. Tem uma paciente, eu vou falar bem brevemente, mas que eu acompanho ela já há um tempo. E ela chegou para mim muito mobilizada, assim, deprimida, com essa parte de saúde mental um pouco negligenciada, questões de hábitos e muito sarcopênica, que é o termo que a gente fala para quando não tem essa massa muscular. Ela chegou, para ter uma ideia, com 37 quilos. Nossa. E aí foi todo um ajuste de alimentação, encaminhamento para outros profissionais. E eu brinco no consultório dizendo que ela é minha paciente modelo, porque ela me manda foto no Pilates, ela lá fazendo exercício. E ela é outra pessoa hoje. E ela nunca fez exercício na vida. E ela começou a fazer com mais de 80 anos, de uma forma adaptada. É a paciente querida do estúdio de Pilates. Então ela criou uma rede social ali, né? Um ambiente coletivo, vai para confraternizações, me mandou também foto das confraternizações dela com o grupo. Então a gente tem muitos casos de envelhecimento bem sucedido, ainda que de um início tardio, né? De uma pessoa que não se planejou, mas que ainda assim alcança com a mudança de hábito. Mas não existe pílula mágica, não existe suplemento mágico. O que existe é estilo de vida, ajustes, um cuidado sério, suporte social e o que a gente conversou. Que lindo, doutor. E julho é um mês cheio de datas significativas para a conscientização sobre o envelhecimento saudável. Temos o Dia do Idoso institucionalizado, o Dia dos Avós e o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Além disso, o Julho Verde e Amarelo nos lembra da prevenção de doenças graves que impactam a terceira idade. E para receber informações exclusivas da Secretaria de Gestão de Pessoas, responsável por esse podcast com o apoio da Ascom, solicite o link de acesso ao grupo virtual de WhatsApp pelo número 719-8158-3628.